Neste vídeo vamos falar sobre o início do ano escolar. Todos os anos temos um ano escolar que começa geralmente em setembro, entre o dia 10 e o dia 15 de setembro, não é? Ora, eu costumo dizer em alguns posts que publico nas redes sociais que setembro é um mês muito mau para a saúde mental. Por uma confluência de vários fatores. Primeiro, porque vimos de férias mais descansados, voltamos a trabalhar, já vimos com alguma resistência. A maior parte das férias hoje em dia as pessoas não descansam nas férias, por isso vêm cansadas das férias. E depois há mais gastos em setembro, depois de um período de férias onde também se gastou dinheiro. Existem os problemas normais de todos os meses que nestes meses não deixam de existir. E depois chegamos a setembro e tem o início do ano escolar. Tudo isto cria aqui um contexto que é agressivo. E nós temos que saber lidar com ele. Por isso, o vídeo hoje é para nós pensarmos um bocadinho como é que nós fazemos, o que é que nós andamos a fazer bem e mal em setembro. Porque vocês fazem, mas é preciso pensar o que se faz. Porque se nós não pensarmos, nós não mudamos. Fazemos em automático. Não é? Por isso, ora vamos lá, desconstruir aqui um bocadinho. O que é que existe nos inícios dos anos letivos e o que é que falta? Por isso, vamos começar pelo que é que existe. Cansaço. O tal cansaço, não é? Nós vimos de férias os sonos mais desregulados, dormimos menos. Podemos ter dormido mais, mas se viemos de períodos pré-férias com muito cansaço acumulado, nem conseguimos recuperar cansaço. Por isso, as pessoas em setembro estão num registro de cansaço, não é? O cansaço implica menos memória, mais automatismo, e quanto mais automatismo, menos ouvimos, menos a escuta ativa está ligada. Por isso, é um período muito conveniente para problemas de comunicação. Não é? Uma pessoa diz uma coisa, a pessoa ou não ouve, ou não dá atenção, ou ouve o que quer ouvir e reage. Não é? E isto é o que provoca o cansaço. É um mês, obviamente, que existe nervosismo. Não é? Nervosismo dos pais porque estão a gastar mais dinheiro, nervosismo dos pais porque têm expectativas que os filhos deveriam agradecer a oportunidade de estarem a estudar. Não é? E com estas novas gerações nós muitas vezes vemos que não existe esta gratidão. Muitos pais vêm destes registros antigos de que era uma sorte poderem estudar, não é? E agora, como temos a possibilidade de pôr os nossos filhos a estudar, pensamos que eles valorizam isto. Muitas vezes não é verdade, não é? Por isso, há estes nervosismos. O nervosismo da criança, porque vai iniciar um novo ano letivo. E quando eu digo a criança, aqui pode vir desde a primária, o secundário ou a universidade. As expectativas são as mesmas, geridas com a maturidade da idade, não é? Ou, hoje em dia, a imaturidade, porque cada vez mais os nossos filhos estão a ganhar anos, mas cada vez mais estão mais imaturos, porque têm menos testagens, menos erros e são mais protegidos pelos pais, não é? Por isso, nervosismo também. Há expectativas, obviamente, e início de ano escolar. Nós, nos inícios, achamos sempre que podemos mudar alguma coisa, contribuir para que alguma coisa corra de maneira diferente, mas, se nada fizermos, os inícios são iguais aos fins, não é? Os inícios servem para nós vermos um histórico, o que é que se passou, vermos erros, aprendizagens, analisarmos o que se passou e ver onde é que podemos corrigir e implementar mudanças. Ora, se nós não fizermos nada disto, os inícios são iguais aos meios e iguais aos fins, nada muda. É mais do mesmo, é só o tempo a passar. Não é? Existe também aqui o medo, não é? Medo do ano não correr bem, medo do horário os horários não serem aqueles que nós queremos, medo de apanharmos os professores que supostamente lá nas escolas são apelidados como os mais difíceis, os menos pacientes, os mais exigentes, né? Existem estes medos. Medos de não termos os mesmos amigos ou as mesmas amigas das turmas anteriores, né? Temos aqui a versão dos alunos, mas há a versão dos pais, né? Medo dos filhos não se adaptarem, medo dos filhos não se esforçarem logo no início, e os pais veem muito este registro nos filhos que é só estudam no dia anterior ao teste, não têm umas estratégias de estudo corretas, por isso os pais veem isto como não veem mudanças, têm medos. Há as perspectivas dos professores, não é? Os professores também é um período muito mau para eles nos inícios dos anos, não é? Os horários, os trabalhos administrativos que são gigantescos, que nós nem nos apercebemos, as turmas, não é? Porque nós achamos sempre que os nossos filhos são os melhores do mundo e eles depois juntos aquilo parecem bandos e matilhas de mal educados e que faltam respeito aos professores.
os pais hoje em dia não se envolvem o suficiente para ter essa percepção. Nós já tivemos aqui uma noção do que é que os professores fazem para os nossos filhos no Covid, quando eles vieram todos para casa e nós tivemos que os aturar, não é? Aí é que nós vimos o que é que os professores passam nas escolas para os nossos filhos, não é? Por isso, tem que haver aqui uma sintonia muito grande entre este triângulo, não é? Alunos, pais e professores. O que pais e professores querem é que estes alunos aprendam. Os alunos querem aprender cada vez menos porque têm o Dr. Google, não é? Eu não preciso saber nada, vou ao Google e pergunto, não é? E aqui nesta negociação de objetivos muitas vezes falha, não é? Os professores veem que os pais não se importam, pensam assim, bem, se são pais, os filhos são deles, não se importam, porque é que eu hei de estar aqui a importar, não é? Os pais estão precisamente ao contrário, não é? Eu, como não tenho paciência e tempo para estar com os meus filhos, os professores são pagos para os aturar. Não. Eles são pagos para ensinar os vossos filhos. Se vocês não os ensinarem em casa o básico, obviamente que eles não aprendem o acrescentado nas escolas, não é? É um período, estão a ver, de muito stress para vários contextos, pais, filhos e professores. Não é? Depois, os inícios também, que é o que há mais, temos dificuldade em adaptar-nos a novas rotinas. Um simples horário, basta mudar de manhã para de tarde e tudo muda, não é? Depois temos que ver como é que inicia o ano escolar, porque há muito ano que vai iniciar como terminou. Se o ano terminou com boas notas, com bom estudo e com sucesso, há aqui um início do ano mais sereno. Se terminou com negativas, com maus estudos e com castigos, o início do ano também não começa bem, não é? Isto é o que mais há. Agora, o que é que falta nos inícios dos anos letivos, não é? A educação do sono, não é? Nós já não dormimos bem. Né? Nas férias desregulamos sonos e nos inícios dos anos letivos deveríamos educar o sono. Ir para a cama à mesma hora, levantar à mesma hora, não ir levar ver televisão ou telemóveis ou tablets ou PCs à noite, haver comunicação com os pais, haver serenidade antes de dormir. Nada disto existe, obviamente. Não é? Falta comunicação. Os pais não sabem o que é que os filhos estão a sentir ou a pensar, ou os tais nervosismos, medos e expectativas. Os filhos não sabem quais são as expectativas, os medos dos pais, não é? Eles não falam um com o outro. As únicas perguntas que se fazem neste momento é se os livros já estão encapados, se já sabes quais são as tuas disciplinas, já sabes qual é o teu horário, já tens o teu estojo. São coisas funcionais, não é? O que nós devíamos perguntar neste momento às nossas crianças, jovens e adultos é que medos é que têm, o que é que estão a fazer para combater esses medos, que estratégias é que acham que deveriam mudar, se estão a fazer tudo o que acham que deveriam fazer ou que podiam fazer melhor, este tipo de comunicação, não é? Ora, outra coisa que falta é a paciência, não é? Os pais, obviamente, para eles o início do ano letivo é mais um paralelo com o trabalho. Eles vêm de férias, a maior parte das pessoas hoje em dia não gosta do que faz, por isso as férias é um bocadinho aqui um alívio, e de repente vêm de férias, puma, vão outra vez trabalhar para aquilo que não gostam do que fazem. E isto há um início do ano letivo, por isso há aqui falta de paciência também dos pais. Não é? Na prática, nós só queremos que os nossos filhos tenham a mochila, os livros, as listas das coisas que têm que ter e toca aí para a escola, não é? E falta algo mais aqui. Mas os pais ou não têm paciência, ou não têm tempo, ou não sabem. Não é? Por isso deveriam pedir ajuda. Deve-se falar já e para implementar já as estratégias de estudo. Para não ver esta coisa de que isto dos inícios do ano letivo parece que começa tudo bem, não é? Os alunos vão para a escola e aqui tanto faz do ciclo do secundário ou da universidade, vai tudo para lá com livros novos, os professores começam a debitar as matérias, eles começam a escrever direitinho nos livros. Isto é a primeira semana, 2 semanas, 3 semanas, depois isto já não é. Eles não vêm para casa reler ou memorizar o que estudaram hoje, por isso não há estratégia de estudo. O que eles sabem e aprenderam e que repetem é: tenho os testes marcados para daqui a 1 semana, 15 dias, 2 ou 3 dias antes eu releio. Ora, reler é quando nós já aprendemos alguma coisa. Ora, se eles não estudam, não aprendem, não escrevem, não fazem resumos, vão reler o quê? Não, eles vão ler pela primeira vez muita matéria. Não é? Hoje em dia as nossas escolas já dão conteúdos programáticos, por isso os alunos já sabem o que é que vão estudar. Nas universidades até quase que lhes dizem o que é que sai nos testes. Não é? Está facilitado ao ponto desde que se importem com isso. Não é? Se não houver aqui apetência para estudo ou estiverem lá a passear os cadernos ou os livros, como muitos estão, não é? Só estão lá para aprender coisas erradas, não é? Que muitas vezes não tem nada a ver com o que estão a aprender na escola, não é? Com más companhias ou companhias que não as potenciam, isto tudo dá aqui um mau ambiente para um início de primeiro ano que muitos dos pais sabem que é mais do mesmo, não é?
temos que ver o que é que correu bem no ano passado e corrigir. Ora, se houver correção, é um início de um ano letivo, um novo início. Se não houver correção, é mais do mesmo. Não é? Não há correção, vamos repetir os mesmos erros. Não é? Este triângulo alunos, pais e professores é muito importante, porque este triângulo tem que ter respeito entre todos os vértices, né? dos alunos para os pais, dos pais para os alunos, dos alunos para os professores, professores para os alunos e dos professores para os pais, pais para os alunos. Isto tem que haver esta reciprocidade de respeito, de autoridade e de incentivo de castigos. Não é? Quando isto se quebra, quando os vossos filhos não vos respeitam, ou vocês não respeitam os professores, ou os professores não respeitam vocês ou os vossos filhos, já quebrou aqui alguma coisa, não é? Quando não há autoridade nenhuma de vocês para os vossos filhos quebram a autoridade dos pais, não é? Dos pais. E os professores também não reconhecem a autoridade, porque veem que os pais não têm autoridade nenhuma nos filhos, não é? Quando isto não funciona, está aqui o grande problema. Vocês têm que pedir ajuda, hoje em dia. A psicologia está cada vez mais acessível. Muitos dos centros de estudo, ou os ATLs que vocês põem os vossos filhos, ou as próprias universidades já têm apoio à psicologia. E o apoio à psicologia é para isto mesmo, para haverem novas estratégias de apoio ao estudo, da comunicação dos pais e dos filhos, da sintonia com os professores, para ver o lado emocional, não é? Para desbloquear bloqueios, medos, para gerir as emoções, como regir determinadas situações, ou mesmo para mudar. Por isso, analisar. Estamos a fazer mal, vamos fazer bem. A psicologia serve para isto mesmo. As universidades, este ano, já têm um programa mesmo de psicologia para os alunos do secundário, da universidade. Vamos ver se eles vão lá, ou se começam todos a gozar uns com os outros, a dizer que quem vai lá são os malucos, ou quem vai lá são os que têm problemas, eu não preciso daquilo para nada. Isto falha tudo por aqui, porque nós não nascemos nem ensinados, nem vivenciados. Por isso, ou aprendemos ou vivemos. Não é? Se nós não temos nenhuma das duas coisas, a probabilidade de haver erros é grande. Ou aprendemos ou repetimos os erros. Não é? As crianças têm que aprender com professores, e digo-vos, há professores que são maravilhosos. E outros professores que estão lá, que só não são maravilhosos, porque hoje em dia a profissão de professor é uma das piores profissões. Além disso, só mesmo as polícias, não é? Porque as pessoas não lhes têm respeito, não lhes dão valor. E por outro lado, depois, também a própria classe dos professores, não é? Acaba por não dar esta imagem para cá para fora. Porque nós, os pais, o que vemos de parte dos professores é que eles passam a vida a fazer greves ou a não fazer nenhum, não é? Isto está tudo errado, não é? Tal e qual como nos inícios dos anos há as visitas dos pais e dos professores às escolas para verem as salas de aulas, os ginásios, as cantinas e as casas de banho. A estrutura, deveria haver reuniões dos pais com os professores para os professores dizerem aos pais o que é que têm que fazer. E se vocês vissem o que os professores têm que fazer, vocês viam que eles passam a vida a trabalhar, porque eles fazem muito mais do que as aulas, não é? E têm responsabilidades absurdas, não é? Basta ver que nos estrangeiros existem apoios operacionais aos professores para fazer o trabalho administrativo e cá não há. São as pessoas que o fazem, por isso aquilo também ocupa tempo, não é? Em tarefas chatas, não é? Por isso, não há professores neste momento porque eles estão a fazer tarefas que não são de professores, são de assistentes operacionais ou mesmo de administrativos, não é? Isto está tudo errado, mas há novos inícios de ano letivo e nós temos que nos adaptar a isto tudo mesmo ao errado, não é? O que é preciso aqui é peçam ajuda, porque é necessário vocês terem os vossos filhos concentrados, com autoridade suficiente para eles saberem que têm que estudar, que se não estudarem perdem regalias. Os professores têm que saber que os alunos estão condicionados pelos pais para estudarem, eles estão ali para estudar, e os pais têm que confiar nos professores de que eles vão fazer o melhor que sabem, porque já o fazem há anos e já o fizeram com outras pessoas, para ensinar os nossos alunos. Nenhum de nós éramos o que somos hoje se não tivéssemos professores nas nossas vidas, independentemente de em que nível tínhamos terminado, não é? Precisamos de fazer estas mudanças, porque senão, tal como eu digo, setembro é um péssimo mês para a saúde mental.